Quem venceu o Nobel depois, só nego top pra caraca. Os caras ninja foram lá, mas era um evento científico. Eles estavam falando sobre as fronteiras da ciência, né? Ele era aficionado por isso também, né? Como achar soluções para problemas irresolvíveis. Outra coisa, ele viu o mercado financeiro como se fosse um sistema complexo. Então ele patrocinou um instituto chamado Santa Fe Institute, Santa Fe, que os caras eram especializados em estudar sistemas complexos. Ele queria achar uma maneira de conseguir prever as oscilações da Bolsa de Valores para conseguir ganhar ainda mais grana, entendeu? Então tinha uma paradas interessantes pra caramba, que dá um filme diferente, não um filme assim de abusos de pessoas, mas uma busca de soluções. Tem até um filme que é interessante que é sobre isso, apesar do filme ser um filme mais cult, assim, que a galera talvez ache chato, mas é um filme que o nome do filme é Pi. Só que é só a letra Pi, ou PI, não é As Aventuras de Pi, não. Tá. Esse filme, 2003, é de um diretor figuraça também, faz os filmes loucaço, Darren Aronofsky. E essa história é a história de um gênio lá, um judeuzão, um gênio lá em Nova York, que ele, um pessoal de uma empresa privada, entrega um supercomputador para ele e fala para ele, ó, acha aí o algoritmo que prevê todas as oscilações da bolsa. E ele entra numa busca louca para isso, né? Aí chega uma parte maneira do filme que ele é sequestrado por rabinos. Aí ele, por que você me sequestraram? Aí eles falaram, você tem que parar esse projeto aí, de achar esse algoritmo. Aí os caras falaram, por quê? Ele falou que se você achar esse algoritmo, você vai conseguir descobrir o nome secreto de Deus e não pode. Ele não quer descobrir o nome de Deus, não, pô. É o algoritmo da bolsa. Não. Você vai chegar no nome de Deus, isso aí é um segredo. Que viagem. Mas é maneiro pra caraca a história. É filme louco, assim, né? Aquele filme Sessão da Tarde que, né, é palatável. O filme o cara fez em preto e branco de propósito. O filme é em preto e branco, é de 2003. Então já começa assim, né? Acho que é já assim um inseticida pra tirar quem não gosta de filme maluco, né? Já no início. Mas conta essa história, né? Parece meio Epstein, assim, o que ele queria, né? No fim, tá me dizendo que ele era profissionalmente um cara sinistro. Ele era foda profissionalmente. Parece que sim, né? Tem gente que diz que... conversei com ele, ele parecia ser um cara muito fraco e eu percebi que a fortuna dele toda alguém deu pra ele. Deve ter esse componente também. Porque não é porque o cara é bonzão que ele vira bilionário. É verdade. Né? Tem muito gênio aí que... né? Apesar de que tem a história do Jim Simmons, que é legal pra caramba a história desse cara, que era um gênio da matemática. E aí um dia a mulher dele falou com ele, por que tu não usa isso pra ganhar dinheiro? Ele, boa ideia. Ele montou o... como é que é? O nome da empresa dele é Renaissance, fundo Renaissance, tá? E ele tinha um Medallion Fund, que era o fundo que tinha a maior performance de todo, isso tudo com algoritmo matemático. O cara usou a genialidade da matemática para ficar bilionário. Não era um esquema Banco Master. Não, a parada era quente. E assim, ele tinha na equipe dele tipo os maiores gênios do mundo ali. Foda. Isso é interessante pra caramba, né? Esse cara? Jim Simmons. Jim Simmons. Morreu recentemente. Medallion Fund. Simmons. O cara fazia... como é que é? Eu não sei... tipo assim, modelos matemáticos de investimento, né? Ninguém sabe como é que ele fazia a parada, mas dava um resultado monstruoso. Porra, morreu? Tomara que ele tenha deixado o método, né? Não sei, né, cara? Talvez pro CEO que ficou no lugar dele, né? Alguém precisa saber. E já que a gente tocou um pouquinho nesse papo de Banco Master, tu tem visto alguma coisa disso? Tenho. Né? Tô acompanhando aí. Primeiro de tudo, a gente tem um puta escândalo, é um escândalo comparável a uma Lava Jato, vai? Sim. Eu acho que tem... Bom, não sei se o impacto político financeiro é igual, mas pelo menos do ponto de vista de mídia, tá sendo bem comentado. Todo mundo fala essa porra. Tu liga o rádio, o jornal e os caras... A galera tá insistindo nisso aí. Porque, assim, ele é meio chocante mesmo. Agora, o que é interessante, tem uma coisa interessante nesse caso, que eu tô escutando esse papo de que o Banco Master é esquisito há muito tempo, né? E assim, não precisa tu ser super inteligente, porque quando tu vai olhar o principal produto do banco e é um produto que te dá um retorno muito pouquinho superior, fora do normal. Muito fora do normal. Muito fora, muito fora do normal. Me chama a atenção porque assim, tinha uma galera muito foda perto do Daniel Vorcaro, né? Tinha uns caras que entendiam muito de grana a princípio, né? As instituições que fiscalizam estavam dizendo que estava tudo ok.
tudo muito estranho, né? E no fim a gente tem aí um monte de gente se fudeu. Porque desculpa, eu palavreado, mas... 1,6 milhão de pessoas. Pois é. 1 milhão e 600 mil pessoas. Tu já tá contando os caras do Will Bank? Acho que conta já. Então assim, cara, que é uma galeraça que tomou de morador. O cara do Will Bank... Puta, ele talvez nem sabia que era do Master, e aí ele, quando deu a merda do Master... aí muita gente entra de gaiato também. Muita gente entrou de gaiato nisso daí, cara. Claro que a galera não vai acreditar, mas na prática a gente sabe. Às vezes tu entra num troço e você fala, porra, não sabia, agora me ferrei. E assim, tem algumas coisas, por exemplo, tem relato de gente que pôs dinheiro com a XP, por exemplo. Sim. E a XP acabou colocando essa grana no Master, e aí deu uma merda aí toda. Ferrou aí geral, deu uma merda geral. Tem um monte de gente que cai de gaiato. Sim. Mas, cara, o que tu apurou que é interessante desse caso inteiro aí, cara? A figura, o ser, Daniel Vorcaro, ele é um cara interessante também? Ele também é um cara que tá aparecendo... Dá uma série de 10 temporadas. Cara, um monte de ligação com gente muito poderosa. Estamos falando aqui de ministros do STF, meu irmão. Muita gente muito poderosa. Não é brincadeira, não. E eu acho que a galera ainda não entendeu até uma possível conexão internacional com isso. Que eu nunca vi ninguém falando, mas eu creio que tem. Não consegui parar pra pesquisar ainda. Mas em que sentido que tu acha que poderia ter? Cara, não é por... Ó, o que eu tenho dito desde o ano passado? Tudo que acontecer em 2026 vai ter relação com as eleições. Tudo. Tudo, cara. Alguém infartar e bater as botas, vai influenciar. Então, assim, isso tem alguma relação, tá? Eu tenho minhas hipóteses, né? Algumas coisas eu evito falar em público porque é mera hipótese, eu não tenho base. Mas você falou da Lava Jato. Vamos usar a Lava Jato como referência. A Lava Jato foi uma coisa que foi uma questão de corrupção, que depois foi desfeita, né? Mas que teve um desdobramento político muito forte. Sim. Porque todo aquele governo naquela época, ele foi sucumbindo. E alguns heróis surgiram ali. Né? O Sérgio Moro surge nessa... O Bolsonaro. Bolsonaro surge nisso. Então teve uma consequência política clara. E eu acho que eu tento ler por ali. O famoso cui bono. Quem está se beneficiando. Quem subiu nessa e quem desceu nessa. Quem se ferrou e quem se... que tipo de setores se favoreceram. Esse tipo de análise, ela ajuda... Ela geralmente entrega produto, assim, bem perto da realidade, né? Entrega, cara. Vou dar um exemplo chulo. Chulo não, assim, tosco. Porque não é baixo calão. Eu não sei se você lembra disso, mas tem muitos anos já, começaram a mudar a maneira de vender pão. Em vez de ser por unidade virou peso. Você lembra disso? Aí eu tô em casa, isso tem muito tempo, né? Deve ter uns 20 anos ou mais. Aí eu tô vendo televisão, aí, Jornal Nacional. Começa a matéria. Aí eu cheguei pra minha esposa, né? Falei assim, o que você acha? Isso vai ser bom pra padaria ou bom pra nós? Que eu não sou dono de padaria. Pro consumidor de pão ou pra padaria? Ela falou, não sei. Aí eu falei, a gente precisa descobrir quem que propôs isso. De onde começa? Foi a galera que consome pão ou foram as padarias? No final da matéria falaram que foi uma iniciativa das padarias. Falei, então favorece a padaria, pô. Matei a charada. Não, é bom pra você por causa do controle de qualidade, porque às vezes o cara te vendia 2 pães por unidade, um era desse tamanho, o outro era o tamanho de uma agulha. Aí você fala, cara, não é não. Você tá se dando... Você que propôs, pô. Eu não lembro de comprar um pão por unidade que eu fiquei chateado. Pô, caraca, é uma diferença monstruosa de tamanho. Passou, não aconteceu, de fato. Então, assim, é o cui bono. É bom pra quem, né? Então, eu não vou dizer, Lava Jato aconteceu porque tinha galera maquinando. Eu só simplesmente olhei quem que se deu bem, quem que se deu mal. E aí, depois, a galera que se deu mal volta e desconstrói a parada. Pô, óbvio, né? Beleza. Então, se a Lava Jato teve esse impacto político de mudar uma parte da nossa história, né, brasileira, eu estou tentando entender o que o Banco Master poderia mudar nesse sentido. E o que eu estou achando é que existem... os bancos patrocinam, né, muitas campanhas e tal, né? Então... É uma outra questão. É uma outra questão. Aí eu creio que tem os bancos tradicionais, que já têm alianças tradicionais com a política, e tem os bancos novos que estão patrocinando novos atores. E para a política tradicional, de uma certa forma,
acabou sendo bom tirar o Banco Master de cena porque ele patrocinaria outras figuras que estão querendo entrar no jogo, né? Apesar de que muitas figuras já antigas também estavam ali no jogo, nesse jogo, né? Então eu fico tentando analisar como é que essa parada vai influenciar 2026 aí. Provavelmente vai influenciar muito, só que de fato não tá muito claro como. Por quê? Tá muito difícil de ler. Meio que esse caso, a gente não vê muito. A gente não vê o Lula falando muito, tipo, apontando o dedo, não falei que o Bolsonaro tava enrolado com as paradas, ou alguém de direita, ou qualquer coisa. Sim. E a direita também tem pouco. O cara falando, olha lá, tá vendo aqui os caras aí. Olha que absurdo. A sensação que eu tenho é que tá todo mundo de rabo preso. É isso. Ninguém larga a mão de ninguém. Porque. Imagina. Caralho, cara. Mas assim, a gente não pode esquecer que o Banco Master era um banco que, mesmo segundo é relatado, fazendo coisas inadequadas, estava crescendo rápido pra caramba e estava mordendo uma parte da clientela. Os bancos tradicionais olharam para isso e viram dois problemas. Primeiro, é concorrente. Segundo, tá fazendo umas coisas que não são legais, vai prejudicar a classe dos bancos, pô. Uhum. Tu vai se queimar, vai me queimar, irmão. Porque todo mundo vai olhar para banco e vai falar, será que nos outros também não tem essas maracutaia? Então eles tinham dois interesses, tirar um concorrente e tirar um cara que está queimando o setor. Uhum. Então a gente tem que entender esse jogo de preferências também, entendeu? Por que diabos que tem o Toffoli lá olhando tão de perto essa porra desse caso aí, não deixando ninguém olhar nada, ele que controla tudo? Por que o Alexandre, a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato indescritível de advocacia com os caras lá do Banco Mais? Por que tinha acho que o próprio Toffoli dentro de um avião com algum... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão.